Olá, sou o professor Fábio Filho e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre MIP1. Vamos falar um pouquinho sobre as bactérias, vírus e parasitas. Então esta disciplina de microbiologia, imunologia e parasitologia, ela visa a formação do farmacêutico nos conceitos básicos dessas disciplinas. E elas são intermediárias na formação do profissional de saúde e vão estar presentes em diversos momentos, nos casos de infecção, nos casos de pesquisa em laboratório, nos casos de saúde pública. Então são diversos momentos que vão ser importantes esses conhecimentos. Então este vídeo eu vou procurar dar uma introdução nos conceitos básicos de microbiologia. Então a ideia é, o que é uma bactéria, né? Quem já fez biologia celular já sabe os componentes de um micro-organismo. Então, a bactéria possui a membrana, possui DNA, possui organelas, né? Os eucariontes, né? Que são as células que possuem o núcleo verdadeiro, também possuem essas estruturas e também possuem um núcleo verdadeiro. Os procariontes, que são as bactérias, não possuem. O DNA está espalhado no citoplasma. E você tem que se perguntar como é que você sabe o que é uma bactéria, o que é um vírus, o que é uma célula eucariótica. Então essas diferenças, para você saber o que é um vírus, o que é uma bactéria, você tem que estudar a fisiologia, a biologia destes organismos, né? Então um micro-organismo caracteriza pelo tamanho, pela forma? Sim. Então o vírus ele é muito menor que uma bactéria, né? Existem bactérias de diversos tipos de tamanho. Então tá lá, né? Então relativamente você tem aqui uma ponta de uma agulha, né? Aqui a ponta da agulha que vai sendo ampliada e mostra as dimensões de uma bactéria, né? Então uma ponta de agulha pode conter dezenas de bactérias, né? Às vezes milhares, dependendo da quantidade da colônia, né? Então você fala assim, você pensa, né? E o vírus? O vírus é infinitamente menor que uma bactéria. Então tá aí, ó, 1 milímetro e 1/100º de milímetro. Então nós temos aí um gráfico mostrando as dimensões, né? Então um indivíduo, aí nós temos aqui uma célula e você vai diminuindo, né? 1 centímetro, 1 milímetro aqui na sua escala, e você vai tendo o quê? O tamanho de uma célula, um tamanho de uma molécula, até chegar num átomo, né? Então aqui você tem dimensões, sempre na potência de 10. Então, centímetro, milímetro, micrômetro, nanômetro, né? São as dimensões de cada ser vivo. Então, por que bactérias têm taxa de mutação maior que células eucarióticas? É uma boa questão. Por que as bactérias mutam, né? Quem sabe o que é mutação? Mutação é a alteração no material genético, né? Que pode ser uma dimerização, pode ser uma excisão de um pedaço, pode ser uma translocação de um pedaço do DNA. E isso vai causar, às vezes, alterações que levam à inviabilidade da célula, ou essa mutação ela vai ser viável e vai criar novas características, né? Por exemplo, resistência bacteriana, resistência a antibióticos, né? Então por que a bactéria tem mais mutação? Primeiro que ela se multiplica muito mais. Então, quanto maior a velocidade de
replicação, né, de crescimento, como ela é muito mais rápida, maior a chance de erro nessa cópia do DNA, e aí aumenta a taxa de mutação. Segundo, então o metabolismo muito mais acelerado das bactérias, né? Segundo, você pode ter, como a eucarioto tem um núcleo, né, que o DNA está lá mais protegido, o outro DNA está mais exposto, então está mais sujeito a mutações por agentes tóxicos, por exemplo. Mas o principal é a taxa, é o metabolismo. Então aqui nós temos aqui as vantagens de ser pequeno. Então qual que é a vantagem, né? Você tem aqui um cálculo do volume em função do raio, né, da esfera. E aí você tem lá estruturas pequenas podem absorver mais nutrientes, crescem mais rápidos, né? Os procariontos, as bactérias, são haploides e os eucariotos são diploides, ou seja, ela se multiplica muito mais rápido. Bactérias se adaptam mais rápido ao meio ambiente e possuem uma grande diversidade metabólica, né, para poder crescer nessa taxa. Então, e o que dá a forma da bactéria, né? Qual que é essa relação entre a forma, né, e o meio ambiente, ou a sua patogenicidade? O que é patogenicidade? É a capacidade de causar doença. Então, a forma dela vai interferir, sim, no seu metabolismo, na sua adaptação e na sua patogenicidade. Então, bactérias que são muito grandes, né, elas têm uma dificuldade maior, né, de adaptação, ou têm requisitos nutricionais, né? A gente vai ver na microbiologia clínica que as bactérias elas precisam de meios de cultura para crescer. Então, cada tipo de bactéria ela vai precisar de nutrientes específicos, que são os meios de cultura, por exemplo. Então, às vezes você vai ter um agar-sangue, você vai ter um agar enriquecido, né, com vitaminas. E o ambiente, então, que é o ambiente nutricional, a temperatura, né, você tem bactérias termófilas, que aguentam altas temperaturas, né, em bordas de vulcão e geyser. São bactérias que resistem a altas temperaturas, por isso que no processo de esterilização também precisamos ter um tempo e temperaturas adequados para matar esse tipo de bactéria, né? Então, o ambiente, a temperatura, o meio nutricional, o pH, toda essa questão físico-química vai interferir, sim, no metabolismo, se é aeróbico, se é anaeróbio, né? Vai interferir nesses fatores. Então, cocos, né? Então, cocos são esféricos, né? Bacilos são cilíndricos, cocobacilos é uma mistura das duas, espiroquetas, ou espirais, são essa forma aqui, né? Espiralada, forma de saca-rolha. E nós vamos então ver vários tipos de bactérias. Então vamos ver na forma de espiroqueta, de espirilo, de vibrião, né? E cada uma delas com características específicas. O arranjo bacteriano, então elas podem se associar, né, em formas de diplococo, streptococcus, tetrates, etc., né? Então a divisão só ocorre no menor eixo, né? Então a divisão ela vai ocorrer no menor eixo e assim ela vai crescendo, né? Então a divisão e o estafilococo, que é em forma de cacho de uva, né? Estafilococo. A divisão vai ocorrer no menor eixo. Qual que é o menor eixo? É este ou este aqui? Então tá lá. A divisão ocorre no menor eixo. Então divide aqui, não assim, né? Então aqui os bacilos vão se dividir neste sentido, né? Neste sentido e não neste sentido.
Faz todo sentido, porque vai ter que formar uma nova membrana ali. Então tá lá, diplococo, streptococo, bacilo. E aqui a gente pode ver o que? Os vários tipos de estruturas, né, de formas de bactéria em relação à célula. Olha o tamanho da célula, o tamanho das bactérias. Tem bactérias maiores, menores. E os vírus, né? Os vírus são um pontinho, é um pontinho, e tão pequenininho. Então tem vários tipos de bactérias, né? Várias formas ou arranjos. Então temos monomórficas ou pleiomórficas, né? Então, ou seja, tem uma forma padrão ou algumas que são de muitas formas, né? Então a morfologia das células evoluiu para otimizar a adaptação de uma bactéria ao seu ambiente, né? Esse é o processo darwiniano. Então Darwin fala muito em adaptação. Então a vida vai se adaptando às mudanças. Quem se adapta sobrevive, quem não se adapta, babau. Então a forma da bactéria está relacionada com o seu metabolismo? Não. Está relacionada ao quê? Ao seu meio, né? Com o meio ambiente? Sim. Mas é um fator mais hereditário, ou seja, vai sendo transferido pelas gerações. E a sua patogenicidade, em alguns casos, pode estar envolvido, por exemplo, a leptospira, que vai ser responsável pela leptospirose, né? Então, mas é interessante dizer que o metabolismo não está associado com a forma, né, da bactéria, mas o ambiente sim. Então, um envolutório celular, né? As estruturas. Então é o que eu estava falando lá no início da aula. Depois vocês têm que pegar o material que vocês vejam as características da cápsula, nucleóide, plasmídio, ribossomo, citoesqueleto, flagelo, parede celular, membrana citoplasmática, membrana externa, grânulos e fímbrias. Então cada uma dessas estruturas vai ter uma função na bactéria. Para nós, farmacêuticos, é importante a membrana citoplasmática, a parede celular, né? Por quê? Porque é aqui que antibióticos vão agir. Então o antibiótico vai bloquear alguns tipos de reações nessas estruturas, vai enfraquecer a parede celular da célula e a bactéria vai morrer, vai entrar em morte celular, né? Às vezes, ribossomos, na síntese proteica, antibióticos agem na síntese proteica da bactéria. Precisa ver se é bacteriostático ou bactericida. Então tem que ter essas estruturas bem conhecidas, né? Então tá lá, solução aquosa, né, de 70% a 80%, a presença de ribossomos, nucleóides e proteínas, é aonde as reações químicas ocorrem, né? Não tem segredo. É importante só fazer uma revisão. E as partes mais importantes eu vou me dedicar mais, né? Então, nucleóide, que são regiões de material genético. Então, DNA ou nucleóide bacteriano vão ser o quê? Responsáveis pelas características fenotípicas e genotípicas. Não tem membrana, né? Então é procarioto. E ele se enovela, né? Às vezes em forma circular. Ele tem essa forma de emaranhado, né? Plasmídio. Então, plasmídios são pequenos materiais genéticos que podem ser o quê? Transferidos entre bactérias. Então, está aqui mostrando, né? Os antibióticos. E os plasmídios são responsáveis o quê? Por vantagens, né, da bactéria, por exemplo, a resistência a antibióticos, síntese de nutrientes. Então, o plasmídio ele pode transferir informação entre uma bactéria e outra, né? Por exemplo, uma resistência bacteriana. Também é utilizado na biotecnologia.
ribossomos. Então os ribossomos se dividem em porções 50S e 30S, que são proteínas. Eles se encaixam, né, para a síntese proteica, função síntese proteica. Você pode dividir por peso, né, centrifugação, você separa essas duas partes, subunidades do ribossomo, né? Então nos eucariotos, é 80S, nas bactérias 30 e 50S, com 70S de sedimentação. Então está aqui a síntese proteica, essas bolinhas aqui são aminoácidos que vão formando uma proteína. Então aqui tem a fita do RNA mensageiro que vai ser lido nessa lacuna do ribossomo. Grânulos são substâncias reservas de energia, né, que vão estar disponíveis no citoplasma e vão ser utilizados à medida que a bactéria precisa de energia para o seu metabolismo, certo? Então tá lá os grânulos e as reservas de fosfato, né, de substâncias solúveis e insolúveis. Vesículas de gás, né, que vão facilitar flutuabilidade e motilidade. E aqui a membrana citoplasmática. Então aqui é importante. Então eu vou terminar esse vídeo aqui, que é uma introdução, e no próximo vídeo a gente começa das membranas citoplasmáticas. Então eu vou deixar alguns exercícios lá no Google Class. Vocês acessem lá com a senha e deem uma olhada, façam um resumo dessa matéria, né? Que ela vai ser importante para você entender os próximos capítulos. Um abraço. Bom estudo.